queria aproveitar, passar então um pouquinho com o Silvio e depois com o Lotufo, para trazer um pouquinho do outro lado, né? Então, vocês, acho que tanto no César quanto na Inova tiveram a experiência de lidar com empreendedores ou potenciais empreendedores, pessoas inovando de alguma forma. Qual que é a percepção de vocês em relação à capacidade inovativa do brasileiro e o quão bem as empresas no Brasil fazem isso hoje? Olha, se a gente seguir a onda que está indo lá para cá e daqui para lá, já tenho pego o microfone aqui para me antecipar o Lotufo. Eu acho que uma das lições que a experiência da Texas ensina, para começar, é o seguinte: Koike apontou para um mercado que nem existia no Brasil. Na hora que ele apontou para esse mercado que não existia no Brasil, ele tinha que necessariamente inovar para ser competitivo globalmente. Porque, como ele próprio ressaltou, o custo de você entregar uma pá competitivamente na Alemanha, competindo com os alemães, não é só você fazer ela mais barata no Brasil. Você faz mais barato no Brasil e como é que eu levo para lá, como é que eu instalo, como é que eu dou garantia. E uma pá não é exatamente um grão de soja que você dá para porco comer, né? Ela vai ficar girando lá, tem que passar anos girando, não pode fraturar, não pode isso, não pode aquilo. Sobre o número que você deu, que é um número de uma avaliação qualitativa, né, que vale a pena dizer, quer dizer, 11% dos empreendedores brasileiros se acham inovadores. O número real deve ser 10% disso. Então, está perto de 1% pela minha conta. E por que isso é verdade no Brasil? Veja, o Brasil é um dos mercados mais fechados do mundo. O Brasil é um dos mercados mais fechados do mundo, com duas propriedades associadas a esse fechamento do mercado. A primeira coisa é o seguinte: todas as grandes empresas globais de qualquer área estão no Brasil. Todas. Todas as empresas representativas de alguma coisa estão no Brasil. E elas não precisam inovar aqui. Exatamente porque o mercado é fechado. Então, elas vêm para uma arquitetura de competição onde elas não precisam competir com muita gente. Eu venho para cá, se eu tiver alguma fabricação no Brasil de qualquer coisa, eu sou protegido por barreiras não tarifárias, barreiras de arquitetura de competição no mercado que me permitem entregar coisas no Brasil de qualidade substandard, vis-à-vis o padrão de competição internacional, por preços estapafúrdios, que é o que acontece no mercado brasileiro. Por outro lado, tem pouquíssimas empresas brasileiras, como a Texas, que competem no mercado internacional. Como elas, de novo, se beneficiam desse mercado completamente fechado, elas também não precisam inovar, né? Então você tem as duas coisas combinadas, vamos dizer assim, no mesmo efeito, que é o efeito de mercado fechado. E eu posso competir aqui, inclusive pelo seguinte: para a maioria das coisas, é óbvio que a nova classe C não está comprando pás de 60 metros de turbinas eólicas, mas para um número muito grande de coisas, você pode competir no Brasil sem inovar, né? Esse é o efeito que Martin Varsavsky, que é um empreendedor argentino, hoje residente na Espanha, que ele chama do efeito reverso do mundo visto de cima, né? O mundo visto de cima é o mundo visto por Koike, que é o mundo visto também por qualquer empreendedor que esteja no Silicon Valley, né, que esteja em Israel, que esteja no West London, em qualquer lugar como esse, que o cara olha o seguinte: qual é o problema que o mundo tem que eu vou resolver a partir daqui? Quando você vê quando a estrutura original do problema é qual é o problema que o mundo tem que eu vou resolver a partir daqui, você cria uma Texas. Caso contrário, você cria um desses negócios no Brasil que fica andando de banda, é o empreendedorismo caranguejo, né? Sai para lá, assim, vai para cá, vem para lá, vem para cá, gasta uma energia infinita, mas não gera absolutamente nada. Então tem uma coisa também que está por trás da história de Koike, que é o seguinte: graduação em engenharia no ITA, 8 anos de pesquisa dentro do Programa Espacial Brasileiro, que equivale a muito mais do que uma pós-graduação, porque ele tinha que entregar projetos e produtos reais e mais o arrojo de arriscar tudo que ele tinha, que para a felicidade e sorte dele na época era nada, nesse projeto. Quer dizer, se ele falisse na época, ele ia continuar igualzinho ao que estava antes. Tem uma empresa no Porto Digital chamada Neurotech, que é o resultado de doutorados na Universidade Federal de Pernambuco, vários na Universidade de Kent, Canterbury, na Inglaterra, onde eu também fiz doutorado, e no Imperial College da Inglaterra, e mais 10 anos ralando para entender como é que você aplica uma coisa parecida com composite, né, no negócio de paz, no problema de análise de risco de crédito e fidelização de clientes, chama Neurotech. Essa é uma empresa do Porto Digital que ela é incopiável, eu digo vez por outra. Não adianta você tentar copiar, porque você diz: eu vou fazer um sistema como o da Neurotech. Você escreve a interface, mas por trás tem 10, 15 anos, a empresa já existe há uns 10, então tem 20 anos
de tese de mestrado e doutorados embutida em algoritmos extremamente complexos. Não é por acaso que essa empresa recebeu o maior investimento já feito em uma empresa do Porto Digital. São dezenas de milhões de reais investidos numa startup de software. Isso é uma raridade no Brasil. Para quê? Para competir no tal mercado mundial. Por quê? Porque os empreendedores de lá estão vendo o mundo. Então, para mim, é tudo um problema de ótica. E a ótica do empreendedor brasileiro, ou quase a ótica do sistema brasileiro de políticas públicas e financiamento privado, a inovação é a ótica do fundo de quintal, quando precisava ser a ótica do mundo, né? O tempo todo. Para acabar uma conversa rápida, se vocês derem uma olhada no mercado, por exemplo, que é mais próximo de mim, que é a tecnologia de informação, e forem ver a quantidade de pessoas, a quantidade de inteligência brasileira, a quantidade de energia brasileira, de altíssima qualidade, que está investindo no momento em copiar startups educacionais, ou seja, novas empresas que vão resolver o problema educacional do mundo, que são cópias exatas de alguma coisa que está sendo feita nos Estados Unidos, em Israel, na Europa, com 30 vezes mais recursos e rede. Isso é um estrago de energia no país, devia ser proibido. A gente devia mandar prender todo mundo que está fazendo isso. Olha, vocês vão ser reeducados para voltar para o mercado. O que é que a gente vai fazer que os outros não estão fazendo? Ou se a gente vai fazer alguma coisa que os outros já estão fazendo, como é que a gente vai fazer de tal forma que a gente vai ser muito mais competitivo? A gente precisa trocar a nossa ótica. Só um comentário. A gente, na nossa experiência na Endeavor também, trabalhando com algumas empresas, a gente percebe muito isso, assim, que você estava comentando, Silvio, de outros lugares as pessoas terem uma ótica mundo, enquanto a gente aqui, por ter um mercado muito grande, acabar focando na ótica do nosso mercado mesmo. Então, a gente vê, por exemplo, muito empreendedor da Argentina que está surgindo, por o mercado local ser tão pequeno, o cara, para conseguir, de fato, ser bem-sucedido e crescer, ele tem que realmente pensar em algo que seja inovador a nível mundial. E a gente já tem muitos casos de empreendedores aqui no Brasil que a gente seleciona e que a gente procura acompanhar, que muitas vezes estão tão focados no mercado local, né, que já é bastante grande, que ele consegue crescer bastante no próprio mercado nacional, que acaba deixando a desejar. Então, tem, sim, uma mudança de percepção dos empreendedores no Uruguai, na Argentina, comparado com os brasileiros. É bem interessante de ver. Mas, Lotufo, um pouquinho da sua experiência sobre os empreendedores aqui no Brasil. O que eu gostaria de reforçar, isso que o Silvio falou sobre a Texas, é sobre esse papel da formação, né? Quer dizer, o Koike e a equipe dele teve uma formação extremamente sólida, né? E não foi depois da graduação, né? Fazer uma empresa do porte que ele fez e competitiva como ela existe muita ciência ali por trás, né? É o estado da arte em termos de perfis de aeronáutica, de materiais, e você não faz isso num fundo de quintal sem formação, né? E aí eu chamo a atenção para o papel da universidade de contribuir nesse processo, né? Uma vez eu fiz uma pesquisa ali da Endeavor, dos empreendedores Endeavor, e mais da metade era um negócio que envolvia tecnologia, né? Então, tecnologia é uma área com um grande potencial de inovação tecnológica, né? É uma área onde você pode criar várias dessas startups globais, né? E nada melhor do que ter um lugar para nascer essas startups do que a universidade, né? Principalmente porque a gente vê cada vez mais empresas que nunca existiam, né? Se você pega a própria Texis, quer dizer, uma empresa de paz, quer dizer, é uma empresa extremamente nova, né? Se você pega hoje essas empresas da internet todas, são empresas que não existiam, né? Você pega um Instagram ou esse Waze, né, que foi comprado agora pelo Google, que é para ver tráfego urbano, né, uma rede social de tráfego urbano, assim por diante. Então, é natural que as empresas do futuro saiam da base de conhecimento. E nada melhor do que um local de conhecimento, que é a universidade, né? Então, o que eu defendo muito quer dizer, como tornar a universidade mais empreendedora, né? Nós estamos avançando bastante em ciência no Brasil, cada vez mais nós estamos nos indicadores internacionais, né? Nós estamos com o mapa, nos colocando no mapa internacional em termos de ciência, mas ainda estamos longe de nos colocarmos no mapa do ponto de vista de inovação tecnológica, né? E eu acredito que nós precisamos tomar várias medidas,
né, para que a universidade possa ajudar também a formar seus alunos na cultura empreendedora, né? O próprio Bento comentou aqui, né, que ele aprendeu fazendo, né, aprendeu gerando conhecimento. Hoje existe um número razoavelmente grande de metodologias empreendedoras que facilitam a criação de startups, né? Então, normalmente essas metodologias são mais rapidamente adquiridas pelos próprios empreendedores do que pelos professores. É um caso lá de Campinas. Quer dizer, os próprios empreendedores criaram uma associação chamada Associação Campinas Startups e eles ensinam eles mesmos. Eles pegam a metodologia do Vale do Silício e ensinam eles mesmos, ensinam muitas pessoas. Por quê? O nosso currículo não é adaptado para isso, né? Quer dizer, o nosso currículo é todo formado para o aluno que vai trabalhar em uma empresa grande. Essa é a formação da nossa universidade, não só no Brasil, né, quase todo no mundo todo. Então, o desafio é como você converter o modelo de formação que é dado na universidade, não só de você dar uma ciência de qualidade nas universidades de pesquisa, como é o caso da Unicamp e muitas outras, e como também, quer dizer, aumentar o impacto que essa ciência pode ter, que é um caso explícito aqui do COIC, ou dessas empresas que o próprio Silvio comentou, e muitas empresas de alunos, ex-alunos da Unicamp, que ficam ali ao redor, né? Quer dizer, como que uma instituição, né, que é feita para formação e para avanço da ciência pode também colaborar no processo de criar mais empresas bem-sucedidas como a do COIC, né? Então, eu acho que esse é uma pauta importante que eu vejo que poucas universidades no Brasil têm essa noção, né? E é uma pena, né? Porque é um potencial enorme, né? E muitos alunos sentem falta de ter um pouco dessas metodologias. Se você for ver os nossos currículos, tem lá, às vezes, matérias obrigatórias é importante, né, ter uma contabilidade ou direito básico, mas não se fala muito de propriedade intelectual, não se fala muito sobre empreendedorismo, quer dizer, atitudes empreendedoras, metodologias de você, como gerar um negócio, como mitigar ele, como aumentar as chances de sucesso. Quer dizer, tem hoje essa metodologia de Lean Startup, Business Model Generation, que está aí entremeados. Ela não é ensinada na universidade. Ela é aprendida entre os empresários, né? Então, acho que esse é um papel importante que a universidade tem que acordar. Aproveitando um pouquinho o tema, acho que a gente fez uma pesquisa na Endeavor no ano 2012 com universidades, né, e universitários. Então, foram mais de 6 mil universitários entrevistados. E a gente percebeu que, de fato, um dos grandes desafios é um desafio de comunicação, né? Então, você vê que, apesar de ter uma intenção muito grande de empreender por parte dos alunos, então 60% dos alunos entrevistados disseram que tinham, de fato, vontade de empreender, mas você tem, primeiro, muitos deles que não sabem de centros. Então, tem muitas universidades, a gente entrevistava a universidade também, a universidade falava que tinha centro de empreendedorismo, coisa assim, e o aluno não sabia. Então, acho que tem um primeiro ruído aí de comunicação, né? Outra coisa que a gente via muito era que, em geral, esses cursos estavam muito focados na ideia da criação do business plan, né? E da criação da ideia do negócio, a concepção do negócio. E parte da educação empreendedora, pelo menos a gente vê uma grande importância lá na Endeavor de você também trabalhar o pós-criação, né? Então, você aprender e educar esses empreendedores a realmente gerir um negócio, porque é um desafio muito grande. Uma coisa é você ter um business plan, mas como o Koike mesmo disse, o business plan dele foi dominar o mundo, né? Ele não tinha um projeto, ele não chegou a fazer uma criação de negócio. Como é que vocês enxergam um pouco isso dentro da universidade, né? Primeiro, esse aspecto de qual deveria ser o foco da universidade em termos de capacitação em si, e também falando um pouquinho do papel. Acho que o Silvio trouxe uma coisa muito legal, que ele falou que no César eles tentaram criar um ambiente de negócios, né, dentro desse Instituto de Inovação. Então, qual que é o papel? Como que a gente consegue, talvez, aproximar? Acho que vocês dois tiveram essa iniciativa de tentar aproximar um pouco mais o ambiente de negócios e as empresas, de alguma forma, da universidade. Vocês enxergam a importância disso? Eu acredito que sim, mas quais vocês acham que são os principais desafios nessa linha? Podemos começar daqui para lá agora? Podemos. Só para aproveitar e fazer o caranguejo, né, de vai de lado.
Então, Pamela, eu acho que um papel importante é o chamado ecossistema de inovação e ecossistema empreendedor, né? Que particularmente é comum acontecer isso em torno de centros de conhecimento, né? Então, é isso que a gente tenta fazer lá em Campinas, né? É isso que tem aqui em São Paulo, é isso que tem em Recife, é isso que tem no Rio, em torno de universidades de pesquisa. A ideia é você atrair, né, uma comunidade que seja complementar para o empreendedorismo de sucesso. São pessoas que, empreendedores, né, que já fizeram empresas, já têm essa experiência e, junto com os investidores, auxiliam, né, ali a redondeza do conhecimento que é gerado pela universidade, e juntamente com o papel de empresas de grande porte, né? Então, o Silvio, quando ele mencionou ali o Porto Digital, quer dizer, tem empresas multinacionais ali também junto. Então, quer dizer, essa junção de você colocar, né, governo, onde aí são os instrumentos de governo, junto com a universidade, que também é governo, né, que é um centro de conhecimento, com os empresários, com os empreendedores, com os investidores, e criar ambiente que possam circular, né, discussão e experiência em torno disso, sejam esses eventos de meetup, sejam esses eventos de palestras, sejam esses eventos de brainstorming coletivo ou cursos, né, ou, quer dizer, você precisa criar um contexto, uma cultura empreendedora que é baseado ali na vizinhança das pessoas, né? E eu acho que isso é extremamente eficaz, né? E esse é um processo, quer dizer, para você criar um ambiente, um ecossistema desse, ele não é trivial, são vários anos, e eu acho que no Brasil existem vários lugares onde tem o potencial desse ecossistema, e nós precisamos incentivar para que esses lugares sejam lugares onde a gente consiga criar, consiga ajudar os jovens a criar essas empresas de sucesso. Eu vou pedir licença para entrar aqui no departamento da má notícia agora. Todo mundo está muito bom, está tudo muito tranquilo, mas a gente está precisando botar umas 2 ou 3 verdades radicais na história. O papel da universidade, eu estou na universidade, eu fui condenado a estar na universidade, né? Eu fui aluno do ITA, mas ao contrário de Coic, que era um bom aluno do Lotuf também, eu dormi de 75% das minhas aulas de graduação. Eu tenho 2 hérnias de disco por causa disso. E a razão é o seguinte: as aulas eram uma porcaria. Sempre foram, e na maioria das universidades continuam sendo, em qualquer uma delas. Você pode fazer uma varredura universal, as aulas são uma porcaria. A gente precisa dizer isso. Então, qual que é o principal papel da universidade que a gente está confundindo no Brasil? O papel da universidade é formar pessoas para o longo prazo. Você sair da universidade com 25 anos hoje no Brasil, você vai trabalhar 50 anos. O Kenneth está ali, ele está fazendo os números aí. É inviável a gente aposentar a gente no Brasil com menos do que 75 anos de vida, né, no curto prazo. Certo? Isso no curto prazo. O sistema está falido, as pessoas vão trabalhar 50 anos. Como é que eu preparo pessoas agora para elas continuarem aprendendo por 50 anos? Esse é o problema que a universidade tem que resolver. Toda essa história de fazer pesquisa, não sei lá, isso é um colateral. Isso é um colateral. A universidade tem que preparar essas pessoas e, fundamentalmente, e mais radicalmente, eu acho que ela devia cumprir o papel cívico e patriótico de formar as pessoas que vão formar as outras pessoas no fundamental e no médio para elas chegarem na universidade. Eu tenho alunos de doutorado que são analfabetos funcionais. O cara escreve um negócio todinho, eu fico lendo assim, eu leio assim de bom. Bebi muito ontem de noite. Chega aqui e diz, rapaz, o que foi que tu escreveu aqui? O cara não sabe o que foi que ele escreveu. Entendeu? Estou falando aluno de doutorado, não é. Então tem uma coisa que a gente tem que fazer no Brasil, que é modificar radicalmente, na minha opinião, a universidade brasileira. Se a gente não der esse choque sistêmico, nós vamos continuar andando de banda no que mais interessa, que é preparar o futuro do país. Quer ver uma coisa que a gente precisa modificar na universidade dele, na minha, em todo canto? Nas públicas, que é onde está, talvez o que a gente pudesse chamar, Lotuf, se você me permite, a excelência da pesquisa brasileira, da formação de capital humano. As universidades públicas brasileiras, elas sofrem da seguinte síndrome. Elas são sistemas meritocráticos isonômicos. Eles são baseados em mérito na atração dos professores, mas uma vez você estando lá dentro, todo mundo é igual. Então é como se você tivesse
megalomania com complexo de inferioridade. Se situem nessa conjunção de fatores. Você é megalômano e você tem complexo de inferioridade ao mesmo tempo. Como é que você vai viver? Não é? Então, recentemente a CAPES chamou uma comissão internacional para dar um diagnóstico da minha área, que é a computação. Comissão de professores do mundo inteiro. Sentaram-se no Brasil e deram um diagnóstico absolutamente brilhante que tem 2 recomendações. 2. Recomendação 1. Eles descartaram todo o julgamento de como é que a área funciona, se ela está bem posicionada internamente, externamente, se os professores são fantásticos ou não. Tem 2 recomendações. 1. É preciso pensar urgentemente em dar autonomia para as universidades estatais brasileiras. Autonomia ampla, total e restrita. Autonomia. 2. É preciso passar a fazer a avaliação semântica do resultado produzido pelas universidades. É preciso decisões, é preciso de estratégia. Estratégia é você tomar decisões difíceis. Fechar curso que não tem aluno. Abrir mais vaga onde precisa. Diminuir se não precisar mais. Demitir professor. O professor na minha universidade, se ele passar pelo regime probatório, né, não é que chama? Passar pelo regime probatório, ele pode ficar deitado em berço esplêndido o resto da vida sem fazer nada. Não é? Então, como é que a gente quer que um ambiente que tem esse grau de empreendedorismo, ou seja, eu posso ficar sentado sem fazer nada durante 38 anos da minha carreira de 40, e você quer que os meus alunos sejam empreendedores? Como assim? Esse sistema não induz ao empreendedorismo porque ele não induz os seus principais agentes ao empreendedorismo. O que acontece é que os Lotufo, os outros caras por aí, vão e tomam nas próprias mãos o que devia ser uma coisa estrutural. Ou seja, agentes individuais assumem responsabilidades estruturais. Isso sempre dá errado. Porque sempre que um agente individual assume uma responsabilidade estrutural, ele vai se considerar o dono do lugar. Não estou dizendo que o Lotufo tenha feito isso, que ele é uma pessoa, como vocês estão vendo aqui, usa camisa de panga comprida, porque vem aqui no FHC, tudinho. Mas se fosse eu fazia isso. Entendeu? Sobre a parte ecossistêmica, aí a gente tem que deixar bem claro o seguinte. Quando a gente começou esse negócio de César na universidade, a gente tinha certeza absoluta de que o que fazia empresa de tecnologia era tecnologia. Não era nem empreendedor, não precisava de empreendedor. Se a gente tiver a solução tecnológica, a empresa aparece por passe de mágica. Então esse era o nível de estupidez que eu considero assim infinito. Depois a gente chegou no nível de estupidez 1 milhão, que é o seguinte, se a gente tiver o empreendedor, a gente tem a empresa. Nada disso. A menos de casos raríssimos, e que são exceção à regra, como o COIC, você precisa do ecossistema todinho que Lotufo falou. E a universidade não é a parte nem o ponto mais importante desse sistema, nem o mais relevante em lugar nenhum do mundo. Se vocês forem olhar Silicon Valley, por exemplo, vamos pegar uma empresa ícone de Silicon Valley, Google. 3% das pessoas que trabalham em Google vêm de universidades do Silicon Valley ou perto de lá. 97% foram atraídas do mundo todo. Aí você diz, foi Stanford que criou o Google. Não, não foi não. Foi a Sequoia Capital. A parte mais importante de um ecossistema de empreendedorismo é ter o pessoal de formação de capital humano sólida, competente, dedicada, focada no que tem que fazer, que é formar pessoas e não fazer pesquisa, que é exatamente o que a gente não faz no Brasil, e ao redor desse povo ter capital empreendedor competente com uma agenda de classe mundial. Sem isso, é impossível, a não ser nos acasos, como a TechSys, fazer qualquer coisa. Até porque não tem várias empresas como a TechSys por aí. Até porque toda vez que no Brasil a gente precisa citar uma empresa inovadora de classe mundial, não sei lá, as pessoas vão porque tem o Brasil, uma empresa inovadora, berço do empreendedorismo, cita-se a Embraer. Pô, mas esquece de dizer que a Embraer é uma saída, um resultado de um sistema que levou 50 anos para produzir um Embraer. E olhe lá. Porque nesse meio processo ela faliu 2 ou 3 vezes, foi sustentada pelo governo não sei quantas vezes, e assim por diante. Mas nós não temos no Brasil nem a universidade fazendo o que devia ser feito, do jeito que devia ser feito. São 2 problemas. E nós não temos a cadeia de valor de capital empreendedor ao redor das universidades para aproveitar as competências que tem lá para fazer empresa de classe mundial. Enquanto isso não for resolvido, nós viveremos o empreendedorismo caranguejo. Posso falar? Eu preciso falar um pouquinho também, senão só os dois vão falar. Né? Deixa eu falar um pouquinho. Não, e no final das contas eu vou falar só para endossar alguns pontos que eu acho que são essenciais. Primeiro, para que realmente você tenha empresas brasileiras que possam vencer no mercado mundial,
elas vão ter que ser baseadas em conhecimento. Não dá para pular essa etapa, não dá para dizer assim, olha, a gente tem, enfim, marketing fantástico, a gente tem métodos de convencimento ótimos e tal, se não tiver uma boa base de conhecimento. Então, eu concordo com o Silvio e com o Lotufo, que a universidade hoje, e evidentemente a gente está vendo isso no mundo inteiro, quer dizer, na verdade a velocidade da tecnologia ela está numa velocidade tão grande que eu nunca tinha visto tanta integração entre universidade e empresas, né? Como está acontecendo nos Estados Unidos e na Europa. Quer dizer, cada vez mais a universidade se mobilizando porque tem um papel de prover conhecimento e tecnologia, desenvolvimento de ciência. Então, assim, eu tive o privilégio de trabalhar aqui no Brasil com pesquisa aeroespacial. E aí, para aqueles que acham que o Brasil não devia investir em lançar foguetes e tudo mais, porque isso, enfim, no final das contas, existem benefícios indiretos muito importantes. Quer dizer, a própria Embraer vem provavelmente desse conhecimento que foi gerado naquele centro tecnológico, e a Texis, eu posso dizer isso porque realmente foi aconteceu, e outras empresas que saíram dali. Então, ali aconteceu um desenvolvimento tecnológico diferenciado, na verdade, naquilo que a gente fazia lá, poucos países faziam, então a gente se alinhou, tanto é que a gente fazia isso em cooperação com a Alemanha, com o Canadá. Eu pude beber do fantástico Parque Tecnológico da Alemanha, do conhecimento deles, eles foram super generosos, acho que isso tem que ter também, tem que ter esse reconhecimento. A Alemanha sempre acolheu a gente de forma muito generosa, enfim, a gente teve acesso aos conhecimentos, enfim, os métodos. Muito se deve, certamente na área de energia eólica, a gente deve muito a pioneirismo da Alemanha, e, enfim, a tudo que eles se propuseram e nos ajudaram a desenvolver aqui no Brasil. Então, conhecimento é básico, a gente precisa realmente acordar para fazer criar essa dinâmica de ligação entre universidade e empresas, acho que isso é fundamental. E a gente tem que saber que se a gente não conseguir não acordar para essa dinâmica, e não existem, e aí o Silvio também, eu quero destacar que a pressão de mercado é importantíssima, que a gente precisa criar um mercado competitivo no Brasil, a gente não pode criar um mercado fechado. A competição ela é muito dura, difícil e tal, mas é salutar para o próprio revigoramento do sistema, do ecossistema. Então, assim, a realidade hoje é de que, cada vez mais, a integração entre as partes, governo, universidade e empresas, ela tem que acontecer de uma forma extremamente bem coordenada e muito dinâmica. Caso contrário, eu acho que a gente realmente vai ficar para trás nessa corrida que a gente vê mundo afora. Perfeito, super obrigada. Passando aqui para uma das perguntas, acho que é bastante em linha, na verdade, com o que a gente vem falando das universidades. Só uma das perguntas está ligado a Lotufo, especificamente para você, entender um pouquinho por que você acha que a Unicamp tem sido... Por que você acha que a Unicamp tem se destacado em termos de empresas inovadoras, né? Acho que também, além da Unicamp, a gente vê que os três também estão muito ligados à inovação. Acho que o ITA também tem uma tradição forte. O que vocês acham que realmente... Por que você acha que isso realmente tem acontecido com a Unicamp, ITA e algumas outras instituições? Tem algum fator específico que vocês acham que contribui? Foi sorte? Um dos fatores que eu acho que é importante são os alunos, né? Os alunos são fundamentais. Então, por exemplo, quando você vê a maioria das iniciativas de empreendedorismo de Realce são feitas pelos alunos, né? Então, a gente tem, por exemplo, esse movimento das empresas juniores no Brasil, né? A Unicamp, eles são líderes nesse aspecto, né? Teve recentemente um congresso aqui no Brasil e eles se destacam em todas as empresas júniores do Brasil todo. A Unicamp sempre tem uma tradição entre os alunos de fazer várias organizações, né? E agora recentemente foi inaugurado, ano passado, uma liga de empreendedorismo dos estudantes. Como eu mencionei, tem essa associação Campinas Startup, que é uma associação única no mundo, né? E foi criada ali, foi embrionária dentro da Unicamp. Então, eu acho que o fato do tamanho da universidade, né, eu acho que as opções extracurriculares dos alunos favorece muito, né? Mas eu acho que falta, né, eu sinto uma falta muito grande da universidade, aquilo que o Silvio Meira falando, estruturalmente
ser mais, apoiar essas iniciativas. Porque ela começa assim, ela começa com, inclusive eu acho que a pressão vai vir dos alunos. Né? Porque, como eu mencionei no começo, quer dizer, as universidades foram moldadas para formar os alunos para trabalhar nas grandes empresas. Era uma pressão das grandes empresas acontecerem isso, porque elas precisavam do aluno competente. Então, elas que influenciaram para que o conteúdo a ser ensinado seja o conteúdo que a empresa grande precisa. Eu acho que agora a pressão vai ser dos alunos. Quer dizer, a quantidade de alunos que veem essas startups bem-sucedidas no mundo e vão cobrar das universidades, quer dizer, cadê a minha formação também de fazer uma startup? Que é uma formação totalmente disjunta de uma formação do que você vai ser um bom empregado. Né? Porque ela tem que ter outras habilidades, tanto desde liderança, né? Mas habilidades de grupo de equipe, de socialização, quer dizer, o empresário novo que nasce hoje, ele é totalmente distinto do empresário de um tempo atrás. Quer dizer, hoje o empresário novo ali, ele quer compartilhar aquilo. Ele quer, quanto mais gente souber daquilo, mais chance ele acha que vai ter do negócio dele dar certo. Enquanto que o empresário antigo, ele fechava totalmente, as 7 chaves, tudo, porque ele tinha medo que aquilo pudesse ser roubado. O empresário novo tem uma cabeça totalmente diferente. Então, eu acho que eu dou assim muito para os alunos. Eu acho que os alunos são fundamentais nesse processo. É um pouco que o Silvio falou, que ele reclamou das aulas do ITA. Né? Eu acho que quase todas as universidades, a qualidade das aulas, elas deixam muito a desejar. Né? Eu acho que a qualidade dos bons alunos e criar um ambiente propício de criatividade, de inovação, então, assim, nós, como educadores, temos que criar esses ambientes, né? Esses espaços da universidade para propiciar essa troca de informação. Lá no ITA a gente teve o privilégio de uma das coisas que são muito únicas é o H8, que é o nosso dormitório. Né? E muitos amigos fiz nessa época de graduação e muitos dos alunos do ITA são muito unidos, porque a gente vive intensamente lá 5 anos com colegas de apartamento, cabem 6 em cada apartamento, que nos tornam uma amizade pelo resto da vida. E a gente tem dificuldade aqui no Brasil. Por exemplo, a moradia da Unicamp é um desastre. Né? Quer dizer, é uma dificuldade de gerenciar uma moradia da Unicamp. Então, quer dizer, qualquer reitor, ele treme na base que vai ter que fazer uma moradia para a universidade, porque é só encrenca. Né? Enquanto que você vê nos Estados Unidos ou nos outros países, as moradias estão sendo centros de inovação, muitas vezes. Eles criam lá, particularmente lá em Waterloo, eles pegaram um lugar de moradia e se tornaram, cada 6 meses, eles põem um grupo ali para morar, para fazer empreendedorismo. Né? Então, quer dizer, esse ambiente que eu acho que nós temos que explorar cada vez mais, porque a qualidade nós temos, né, do pessoal, é uma questão de a gente dar esse apoio e tem que ser estruturante. Né? Tem que ser, não pode ser uma pessoa, um grupo, ou uma coisa isolada. Ela tem que vir com uma massa. Associando a minha resposta ao que o Lotufo disse, a mesma coisa vale para a moradia da UFPE. Né? E o reitor do ITA que teve aqui a semana passada, eu acho, no último debate, não sei se foi a semana passada, algum tempo atrás, 2 de julho, o Pacheco teve a brilhante ideia e a capacidade de execução de botar a moradia em larga escala para pós-graduação, que vai ter consequências radicais no ITA. Assumindo ainda a história do ITA aqui, para falar de casa mais uma vez, um dos principais focos de inovação no ITA hoje é esse dormitório que o Lotufo estava falando, que a gente morava junto lá, o H8, que tem um foco empreendedor lá, que no momento tem até um debate. O reitor quer levar o foco empreendedor para o Polo Tecnológico São José dos Campos, os alunos dizendo que não vão de jeito nenhum, que eles já têm o deles e é no dormitório. Isso é muito legal, é um embate muito interessante. Mas eu queria agregar o seguinte, que o que é preciso para aumentar o foco das escolas, das universidades em inovação e empreendedorismo é ecologia. Se vocês olharem para Campinas tem o seguinte, Campinas, quando a Unicamp chegou, já existia uma malha empresarial ao redor do que viria a ser a Unicamp. Quando você já tem uma malha empresarial, essa malha empresarial ela tem demandas próprias, que no começo
causaram um impacto muito negativo na Unicamp, que era o seguinte: você não conseguia formar os alunos até o fim para eles irem para o mercado de trabalho, porque eles eram contratados muito antes. Então a malha empresarial chupava todo mundo. Mas à medida que esse negócio se estabilizou, com outras universidades entrando no escopo em Campinas, ou seja, o aumento da ecologia educacional propriamente dita dentro da macroecologia de Campinas, você equilibrou esse processo de suprimento de capital humano contra uma demanda, às vezes, muito agressiva da malha empresarial, e você permitiu a especialização nas universidades. Então, de repente, a Unicamp se dedica a formar caras que são mais profundos em certas áreas, enquanto outras escolas formam os caras mais operacionais. E isso cria a oportunidade de ter uma empresa ali que precisa de um troço que é feito no Japão, e, de repente, eu vou fazer. Se eu souber fazer isso para o mundo, eu vou competir com o Japão. Isso explica uma parte significativa da coisa, e a outra parte da explicação é que eu acho, Lotufo, que não depende só dos alunos. Se você pegar, por exemplo, cursos na Universidade Federal de Pernambuco que tem a mesma, vamos dizer, qualidade de entrada medida por vestibular, Enem e sei lá mais o que a informática tem resultados empreendedores muito menores do que a informática, lá na Federal de Pernambuco. E a resposta parece ser, e nós estamos analisando esse problema de perto nos últimos anos, é o seguinte: é que a informática tem uma ecologia ao redor. Como você talvez não perceba esse negócio na Unicamp, porque a ecologia da Unicamp é ampla. Ela é uma ecologia onde tem quase tudo ao redor. No caso de Pernambuco, ao redor da universidade tem, de forma mais significativa e mais massiva, o Porto Digital. 230 empresas, 7.300 pessoas já trabalhando naquilo, e com a percepção de mundo que a gente da universidade ajudou a criar no começo, porque não fomos nós que criamos as primeiras empresas. Aliás, a universidade lá chegou depois das empresas também, e das empresas de informática, que é tão interessante quanto na Unicamp. Mas o que foi que eu acho que convenceu a malha empreendedora ao nosso redor? É que o mercado de Pernambuco não fazia sentido para ninguém. E o meu argumento era o seguinte: olha, se mercado local fizesse sentido, Bill Gates até hoje era o maior fornecedor de software de produtividade para a prefeitura de Seattle. E não foi isso que ele foi atrás, pô. Então, isso era numa época que a Microsoft ainda fazia sentido como uma grande empresa. Essa frase já foi muito mais impactante do que é hoje. Então, qual era a conta que a gente fazia? Pernambuco é 2% do PIB do Brasil, naquela época, que a gente começou o Porto Digital. Hoje é 2,5%. O Brasil sabe quanto do mercado global de informática, considerando todas as vertentes? 2,5%. Então, você está olhando para 2% de 2,5%. Ou seja, depois que você se matar tudinho na sua vida, você vai conseguir comprar um no Mille. Não vale a pena empreender para isso, pô. Faz concurso. Não é? Então, de repente, foi a existência de um parque ao redor e, dentro desse parque, a criação de uma mentalidade de classe mundial. A maior parte das empresas do Porto Digital, começadas por alunos do Centro de Informática, tem mais de 75% do seu faturamento fora do Nordeste. Ou seja, eles têm que viajar, quase que literalmente, no mínimo para São Paulo, para vender alguma coisa. Porque se ficar lá, é a prefeitura de Seattle e o software de produtividade. Não funciona. Só complementando um pouco, quando eu falei que o grande sucesso da Unicamp são os alunos, não que está correto, está faltando à universidade ter o papel dela. Então, foi mais esse enfoque. Então, só para dar um exemplo, nós tentamos, até com o apoio da Endeavor, implantar os cursos de empreendedorismo, esses cursos que são abertos para todas as áreas da Unicamp. Uma dificuldade tremenda institucional de como implantar isso. Até hoje não é implantado, porque o sistema todo é contrário a isso. Porque para você ter um professor de empreendedorismo, você precisa ter uma área de pesquisa em empreendedorismo. Na Unicamp não tem nenhuma escola ali, agora tem a FCA, que talvez é a escola que mais tem uma vocação de empreendedorismo. E daí esse professor de empreendedorismo ele tem que dar aula para a universidade toda, não é só para a faculdade dele. Então, e quem é o professor que vai querer agora, não só, não vai contar para a área dele, vai ter que atender um curso de serviço. Então, assim, o que eu quis dizer é o seguinte, quer dizer, o quanto que a gente poderia fazer mais, e hoje o resultado principal são dos alunos. E daí não é a Unicamp, daí eu coloco todas as universidades do Brasil. Quer dizer, se a universidade conseguir atender essa ansiedade, atender essa demanda dos alunos, o quanto isso pode melhorar. Essa foi a minha mensagem.